Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Au, au, au! Vai para um arranha-céu! Pucal! Tem um fake, tem a pegadinha do malandro. Glu, 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 yeah, yeah! Minha mãe do céu! Insanidade total! Liga só, louco, onde é que você vai? Eu tô muito feliz! Tá chegando já a NFL, finalmente, depois de um ano de espera, mas bastante meses de espera, tá chegando finalmente mais uma temporada da National Football League. Você que não sabe o que é a National Football League, na verdade é a Liga de Futebol Americano norte-americana. No final, eles chamam de futebol, a gente chama de futebol americano, porque o nosso, segundo eles, é o soccer. Ô Igor, por que tu fica tão ansioso pra isso? Querido, deixa eu te falar uma parada. A NFL começa em setembro e termina em fevereiro. Quer dizer que a gente fica março, abril, maio, junho, julho e agosto sofrendo sem campeonato. Aí finalmente chega setembro, não tem como não ficar animado. São pouquíssimos meses deliciosos em que a gente acompanha todos aqueles times, aqueles homens gigantescos, brutos, Negros maravilhosos, batendo uns nos outros atrás de uma bola. Não há sentido maior para a existência do que ficar vendo gente se batendo atrás de uma bola no campo de 100 jardas, que na verdade para nós é 91 metros. Ô Igor, mas como é que funciona esse negócio de futebol americano? Não sei como é que funciona não. Regra, não sei nada. Olha só, o futebol americano é relativamente simples. Como eu falei, é um campo de 91 metros, na verdade eles colocam em jardas, 100 jardas, e cada time, quando tem a sua posse de bola, tem que percorrer no mínimo 10 jardas a cada 3 tentativas. O time pode até tentar uma quarta tentativa, mas se não conseguir, perde a bola daquele ponto do campo. O fato é, se o sujeito consegue passar, a equipe consegue passar as 10 jardas em 3 tentativas, isso se renova, ou seja, o sujeito volta a ter, o time todo volta a ter mais 3 tentativas para passar 10 jardas. No final das contas, eles têm que percorrer o campo todo para chegar do outro lado e marcar o famoso touchdown! Se por acaso o time faz touchdown, ganha 6 pontos e tem direito a mais um chute, que é o kicker que dá. Aliás, o kicker é o cara que só entra para poder chutar a bola no meio daquele Y gigantesco que tem no final do campo. Tem um brasileiro que joga na liga, inclusive, é o Cairo Santos, o famoso Cairão da Massa. Esse chute vale 1 ponto e é por isso que o touchdown mais o chute extra valem 7 pontos. Caso o time só chute, ou seja, sente que não vai conseguir o touchdown e acha que o chute é suficiente, esse chute vale 3 pontos. Também tem o safety, que é uma pontuação de 2 pontos, que é quando o time de ataque acaba sendo derrubado na zona de defesa, na sua zona de touchdown, e aí o outro time faz 2 pontos. No final das contas, é assim que funciona o sistema de pontuação e os times são gigantescos. Você já deve ter visto uma entrada de times da NFL. Não para de chegar gente, vem caminhão com mais gente descendo, vai descendo. E são 11 do time de ataque e 11 do time de defesa, fora os special teams e fora os reservas. Ou seja, é gente pra caramba, é gente que não acaba mais em cada uma das equipes. Tem a sua hora de atacar e a sua hora de defender. Tem um time específico para isso, ou seja, é muito jogador em campo. No final das contas são 22, mas toda hora fica trocando, porque as substituições não têm limites, como no nosso amado futebol brasileiro, aqui nosso futebol, nosso soccer. Ao todo são 32 times na liga hoje em dia. E aliás, hoje nós temos ainda jogando um dos grandes craques da NFL, talvez um dos maiores craques do futebol americano, que é o Tom Brady, que é o esposo da Gisele, o famoso Giselo, campeão 5 vezes, MVP toda hora, o cara é um monstro, é um fenômeno. É o bichão mesmo, hein, doido? Pena que eu odeio o time dele, que é o New England Patriots. Isso é um caso interessante, inclusive. Cada time tem um nome referente à área que joga, ou seja, a região dos Estados Unidos, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser a macro-região, e também um símbolo qualquer que faça sentido identitário para aquelas pessoas. O New England Patriots, por exemplo, são os patriotas da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra era a região sudeste dos Estados Unidos. Não, você é burro, cara. Não, tem que acertar isso aí. A Nova Inglaterra era a região nordeste dos Estados Unidos, uma das primeiras a ser colonizada, aquelas primeiras colônias do Nordeste americano. E é por isso que é chamado de Nova Inglaterra. Aquela grande região é New England, a Nova Inglaterra, porque foi colonizada primeiro ali pelos ingleses, perfeito? E nesse caso patriotas, porque dali também nasceu o sonho democrático e liberal norte-americano de fazer uma nação separada, independente e com valores próprios, razão pela qual eles são os patriotas. Bom, hein? Tem um monte de times aí, né? Miami Dolphins, ou seja, os golfinhos de Miami, tem o Buffalo Bills,
Buffalo Bills, eu não sei porque é Buffalo Bills. É a música. Bill. Tem o Baltimore Ravens, meu time de coração, que na verdade é um time que tem a referência do corvo Raven, por causa do escritor Edgar Allan Poe, e também outros times mais que sempre tem uma referência histórica muito específica com a região que está dialogando. Alguns nomes por concurso, por exemplo, e coisas desse tipo. E tem um time que é muito curioso, que é o time chamado San Francisco 49ers. É um time da Califórnia. E o mais interessante é a razão do nome San Francisco 49ers. Com tradução livre para o português de São Franciscanos de 49. Na verdade, esse nome, São Franciscanos de 49, ou seja, o San Francisco 49ers, é porque São Francisco foi uma região muito importante para a corrida do ouro. E houve muitos garimpeiros que foram correndo para o oeste, é bom lembrar que a Califórnia fica no extremo oeste, atrás desse ouro. E muitos desses garimpeiros chegavam na região exatamente no ano de 49. É por isso que são 49ers. Assim como aqueles que chegaram em 48 são os 48ers. Essa é a razão pela qual o time que foi criado em 1946, esse 49ers mesmo que a gente está falando, tinha como seu símbolo inicial um garimpeiro bigodudo, dando tiro, né? Não sei se para o alto, para baixo, enfim, não lembro muito bem do símbolo, mas dando tiro aí, e com uma roupa vermelha, listrada também nas calças, enfim, e que depois foi alterado para o símbolo que até hoje está sendo utilizado na NFL, que é um logo, vamos dizer assim, circular, esférico, gordo, eu não sei, elíptico, muito bem, é exatamente isso, elíptico, com o SF no meio do San Francisco e com um símbolos e uma corzinha, né? Uma espécie de uma elipse também, olha só, uma elipse, né? Mas para dentro, dourada, ou seja, referente ao ouro. Toda essa corrida do ouro, por exemplo, que vai acontecer na metade do século XIX e que é um dos desdobramentos mais importantes daquilo que a gente conhece como marcha para o oeste. Essa retirada do ouro era feita inicialmente de um modo muito simples. O sujeito ia para o leito do rio, tirava ali aquele ouro muito básico e depois ia acumulando aquilo de modo para enriquecer. Depois de um tempo, outras formas de captação de ouro, de mineração mais complexas e refinadas vão ser utilizadas para conseguir ouro em maior quantidade. De todo modo, alguns vão enriquecer, outros não vão, haverá conflitos como em toda a região de crescimento aurífero. Muita gente vai tentar ascender socialmente, muitos outros não irão conseguir e as desigualdades sociais serão perceptíveis e notórias. No final das contas, não deixa de ter aquele símbolo de possibilidade de ascensão e de terra da oportunidade, muito embora a gente saiba que nem sempre é para todos. E é importante lembrar, sobretudo, os índios, né? Que não foram colocados como parte do projeto americano, desse American Dream, e foram colocados de lado, de fato, pelo poder público, que não se interessava muito bem com o bem-estar desses grupos, que foram cada vez mais deslocados e às vezes colocados em terras separadas, tirando deles tudo aquilo que lhes pertencia anteriormente. Razão, inclusive, pela qual há muita polêmica hoje em dia, porque na NFL tem um time cujo nome é Washington Redskins, com tradução livre como, Marcos? Washington Redskins. Os Pés Vermelhos de Washington, muito bem, participação show. E eles são índios de fato. Olha só que loucura, é a utilização de uma imagem de um índio para um time da NFL num país que sempre negou espaço para essa população. Bom, no final das contas, a NFL dialoga e muito com a história americana, razão pela qual você deve se divertir com o caos que são os jogos, mas não esquecendo o elemento histórico presente em cada um deles.